Fala pessoal, hoje estamos aqui no Porto Caraíva Residencial e a intenção é mostrar para vocês tudo o que acontece para que um empreendimento igual esse aqui seja entregue. Ontem a gente fez a vistoria da área comum e agora só falta entregar as unidades finais e vocês vão ver o empreendimento pronto. Mas mais do que isso, vocês vão aprender sobre como ele foi financiado, como foi a construção e como que a gente pensou cada detalhe desse produto. Vamos dar uma volta no empreendimento e eu vou contar tudo isso para vocês. A gente começa aqui pela portaria. O Porto Caraíva é um condomínio residencial de casas, são 68 casas. E essa aqui é a portaria de entrada. Então a gente tem um portão de acesso dos veículos, a gente tem também aqui uma guarita de acesso para os pedestres. Ali de fora fica a parte das vagas de visitantes. E aqui, desde ontem, o pessoal já colocou a portaria funcionando. Porto Caraíva ele foi desenvolvido pela 3 Incorporadora e pela Mitro Construtora e também a J. Virgílio, nossa parceira. Como vocês sabem, eu sou da 3 Incorporadora e as 3 empresas se uniram então para esse projeto. Aqui entrando já no condomínio, a gente tem uma parte da área comum. Por que a gente trouxe essa parte aqui da área comum para frente? Porque ele foi pensado para um espaço de eventos para mais pessoas. Então a ideia é que os visitantes parassem de fora do condomínio, os carros, entrassem através da portaria de acesso, igual vocês me viram fazendo, e eles acessam aqui qualquer evento que os moradores forem fazer, sem tumultuar o trânsito interno do condomínio, sem ter que entrar carro, sem isso prejudicar o funcionamento mesmo do que acontece aqui no dia a dia. Quando a gente lançou o condomínio, a gente fez... Isso aqui já estava pronto, as primeiras coisas que a gente construiu aqui foi essa parte do salão de festas e a gente fez essa casa aqui como casa decorada. E a gente tinha isolado essas duas partes, a gente pode colocar às vezes até alguma imagem aqui de como que tinha sido. Minha irmã tá ali. Oi, Giovana. A Giovana aparece em todos os vídeos. Pra mim? Tô brincando. É pro cliente lá? Tá. Dá pra ver? Quer vaga? Pode ir lá. A gente vai mostrar para vocês como que foi, mas aqui era a casa decorada, a gente tinha isolado essa parte do condomínio de todo o resto. A obra aconteceu com essa parte pronta e ali a gente atendia os clientes no salão de festas e tinha os plantões dos corretores e a gente trazia eles para essa casa decorada aqui. Onde hoje aqui vocês estão vendo o pavimento, a gente tinha colocado grama. E a gente usou essa estrutura durante todo o período de lançamento e construção do empreendimento para atender clientes e vender e mostrar para eles como que seria esse condomínio. Vamos dar mais uma volta. Então aqui essa parte do salão de festas, a gente está entregando aqui os equipamentos, então a gente já colocou o mobiliário, isso aqui tudo foi entregue. Aqui tem uma churrasqueira, 2 banheiros e esse espaço então aqui é para eventos. Vem aqui. O cara do vídeo escondido, né, Ronald? O cara, tipo assim, não quis aparecer. Ronald. Também tá por trás aí da produção do conteúdo. Aqui a gente tá com o pessoal, alguns moradores já receberam as suas unidades e começaram a fazer algumas reformas, então aqui estava entregando material. E aqui a gente entra então na primeira fileira de casa. Lembrando que são no total 68 casas feitas, todas com o mesmo projeto. Eu vou escolher uma aqui pra gente entrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente consegue entrar nessa aqui. Não sei se essa aqui a gente tá mexendo nela. Vou mostrar pra vocês, chega aqui. Então são 68 casas, todo o projeto das casas é o mesmo. Tem 92 metros quadrados, todas elas 3 quartos e uma suíte. A única coisa que tem alteração no condomínio é o tamanho do lote. A gente tem lotes de 168 e lotes de 198. Esse lote aqui é um dos lotes maiores. Então vem aqui que vocês vão conhecer a casa. A gente tem um pé direito de 3,30 metros. A gente quis investir nesse pé direito porque a gente viu que era um diferencial para o cliente final, porque as casas aqui são térreas. Então ela tem a tendência a ficar com uma fachada muito, assim, não fica uma fachada imponente, né? Fica uma fachada muito simplória. E aí elevar esse pé direito traz um diferencial para o produto em si e também para a fachada. Lá de fora a casa fica muito mais imponente. E foi muito bem aceito pelos compradores. Aqui a gente tem o que vai ser a cozinha integrada com a sala. E a gente tem então a varanda, né, e o quintal, que foi o grande diferencial desse projeto. Porque todo mundo que vai morar numa casa quer ter um quintal. E a gente fez aqui esse quintal aqui sendo, no caso,
o quintal da casa maior. Aí aqui o pessoal que já começou a construir, né, eles vão fazer churrasqueira, algumas pessoas vão pegar a cozinha e transferir para cá. A casa, ela possibilita várias personalizações. O cliente que compra ela normalmente já está pensando em alguma coisa que ele vai mexer. Diferente do apartamento, né, que a gente também vende, mas ele é mais limitado. Então, né, vão ter pessoas que vão fazer essa parte aqui. Então a gente volta aqui para a sala. E aqui então a parte dos quartos. Uma das coisas que a gente falou muito durante o processo das vendas é a facilidade aqui de se isolar a área social da casa da área íntima. Porque como você vai fazer casa, você vai receber gente. Às vezes você tem criança pequena e essas crianças pequenas elas estão dormindo, né, por exemplo. Então você coloca aqui facilmente uma porta e você isola. Vamos aqui para a suíte principal. Então, essa aqui é a suíte, né? Então aqui é um quarto. No decorado ali a gente tem os armários. No decorado a gente não vai conseguir entrar hoje porque a gente vendeu uma das coisas assim, isso é interessantíssimo porque a gente envolve produto. A gente fez o decorado aqui mesmo no lugar. Então a casa que a gente construiu, a gente decorou ela, a gente vendeu ela do jeitinho que ela estava. Não teve um investimento em decorado que ele não foi aproveitado, né? Então aqui é a suíte, um banheiro social e a gente tem aqui 2 quartos. 2 quartos. Esse quarto aqui é quase do tamanho do outro, do mesmo tamanho do outro. E essa aqui é uma unidade que já está pronta, provavelmente esperando já a revistoria do cliente para receber as chaves. Então, eu estava falando para vocês, essa questão da casa decorada ela é muito boa porque quem trabalha com obra financiada, quando a gente vai pegar o financiamento, né, seja com a Caixa, Bradesco, Banco do Brasil ou qualquer outro banco, uma das coisas que a gente combina com o banco é um gatilho de obras, um percentual que a obra tem que avançar para que o financiamento se concretize, né, para que ele realmente aconteça. E quando você faz o decorado no próprio empreendimento, tudo que você constrói naquela casa já contabiliza com um percentual de obra avançado. Vamos encontrar aqui o pessoal. Fala, Marcelo, bom? Como é que tá? Beleza? Bom dia, tudo bem? Joia? Tudo bom? Como é que tá? O pessoal aí vistoriando as casas. Então, sempre que a gente vai fazer uma obra financiada pelo banco, aqui no caso o Porto Caraíva ele é financiado pela Caixa Econômica Federal, a gente tem lá os gatilhos. Aqui era 30% de vendas que a gente precisava ter e 15% de obra. Então tudo que a gente fez na casa lá contabilizou, lógico que não o mobiliário, né? A parte de construção e também do salão de festas. E aí na época a gente começou fazendo um muro em volta e a gente começou a vender, até bater o que se chama de demanda mínima, que é um percentual mínimo de vendas que você precisa para concretizar o financiamento imobiliário. Aqui a gente está andando na área comum do condomínio, né? Na rua, do lado de cá são as casas com lote maior e do lado de lá, essas casas aqui tem um lote no tamanho padrão. Você que está acompanhando aí até agora, aproveita e segue o canal aqui no YouTube. Se você quiser saber sobre desenvolvimento imobiliário, está no lugar certo. Aqui estamos chegando agora na área comum do condomínio. Então, imagina que a gente tem as 2 fileiras de casa, né? Mostra lá. E aqui a gente chega na área comum do condomínio. O nome desse empreendimento é Porto Caraíva Residencial. Por quê? A gente busca sempre inspiração no conceito do empreendimento para ter uma história para contar para o cliente. E aqui a história que a gente queria contar era a história de Caraíva, a praia de Caraíva, na Bahia, em que as pessoas andam a pé, a gente tem uma sensação de segurança muito forte, de bairro, aquele bairro próximo que a gente sai da nossa casa a pé, vem para a área comum, aí na área comum tem uma praça, então tudo isso foi o storytelling do produto que a gente contou, porque quando a gente vai vender na planta, que foi o caso aqui, a gente tinha um decorado para mostrar, mas a pessoa tinha que imaginar como que ia ser, né, isso aqui. Houve um tempo em que não tinha nada disso, eu mostrava era a imagem disso aqui que está atrás de mim. Eu mostrava era a imagem da piscina, a imagem da quadra. Então ter essa história num produto imobiliário ajuda muito a gente a fazer o cliente entrar no clima do produto e se encantar por esse produto que a gente está tentando vender. Aqui a gente tem então essa praça interna, Pet Place de lá, vem cá pra gente ver, acho que
Muitas pessoas que compram casa têm animal de estimação. Hoje, assim, até os apartamentos a gente tem que direcionar para isso, na casa ainda mais. Porque muitos dos clientes às vezes moravam em apartamento e queriam mudar para casa porque tem 1, 2 pets e precisavam de mais espaço, né? Então, a gente fez aqui esse espaço aqui para pet, com os tanques de banho ali e também playground aqui, a parte de crianças. Isso aqui com o intuito aqui de ser uma praça de convivência dos moradores, um lugar onde eles vão interagir, onde eles estão seguros e podem trazer os filhos para brincar e aproveitar. Aqui a gente tem um espaço reservado para ser uma brinquedoteca. Então a gente tem esse espaço aqui. Ainda vão chegar alguns equipamentos que a gente vai colocar, um tapete de borracha e um armário de brinquedos. E aqui a gente tem um coworking, sala de estudo. Também vão chegar aqui as mesas. A gente resolveu aqui que, por exemplo, o paisagismo seria um ponto também que contribuiria, né, para trazer esse clima. Então, você vê. Cara, é isso aqui, ó, o barulho do passarinho. Não sei se tá dando para ouvir aí. Mas é isso, uma brisa, era isso que a gente queria passar para o cliente. Então, um lugar tranquilo, onde ele poderia passar um tempo com os amigos dele, com a família. E lógico, ele está seguro, ele está dentro de um condomínio. Isso é muito valorizado aqui em Goiânia. Então, aqui é um lugar, aqui é um espaço para eventos também. A gente tem aquele espaço lá na frente, que é para eventos maiores, e esse aqui ele foi pensado com o intuito de eventos menores, dentro do próprio condomínio. Então, assim, você com a sua família quer reservar um espaço, você e seus vizinhos. Aí você tem essa churrasqueira aqui também, consegue receber. Seus filhos às vezes estão ali na piscina brincando e você consegue ver eles daqui. Então, são 2 espaços de eventos simultâneos, né? Esse pensado para eventos menores. E aqui a gente entra na piscina. Aqui a gente chega na piscina. Uma piscina de um tamanho incrível, com um deck molhado. E de lá, a piscina infantil. Outro ponto que contribui aqui também para trazer o clima de praia são os bangalôs. A gente tem aqui uma ducha. Os bangalôs. E ali atrás a gente tem a quadra de areia. Quadra para futevôlei, beach tênis, vôlei de areia. Tudo o lazer do adulto que a gente chama, né? Ali é o lazer infantil e aqui a gente tem uma parte então para o lazer do adulto. Vamos sair por ali? Aqui a gente tem outras 2 fileiras de casa que se interam então a 68. O empreendimento Porto Caraíva ele foi financiado através do apoio à produção com a Caixa Econômica Federal, o que significa que o financiamento dos clientes ele é liberado durante o período de obra. Então os clientes eles pegam financiamento à medida que você vai vendendo. Então, por exemplo, eu falei que a gente teve que bater a demanda mínima de 30%. Esses 30% tinham que ser clientes não só vendidos, mas já financiados com o banco. Esses clientes pegam então o financiamento, já começam a pagar para a Caixa Econômica Federal 80% do valor da avaliação da unidade e os 20% ele vai pagando para a construtora ao longo do período de obras. E aí a gente foi vendendo ao longo do período e tem vantagens, né? Todo mundo pergunta assim, qual que é a melhor modalidade de crédito? Depende muito do empreendimento, depende muito da sua situação como incorporador, depende da característica do seu cliente. Porque esse produto aqui ele foi lançado com casas a partir de 360 mil. Hoje as casas aqui elas estão custando 500 mil, a partir de 500 mil reais. E a gente identificou que esse ticket de produto acessava um cliente que aceita financiar, que gosta de financiar ao longo da obra. A gente entende aqui que os tickets maiores os clientes podem ter uma resistência maior com isso. Então, o Porto Caraíva a gente entendeu que encaixava nesse perfil de financiamento de obra, por isso que a gente fez. Então, os clientes foram financiando. Agora a gente chega para a entrega final, a gente não tem que desligar os clientes já estão financiados. Então, o índice de distrato ele é mínimo. A gente teve um distrato aqui de um cliente que não tinha financiado. Então,
Esses são pontos específicos dessa modalidade que a gente desenvolveu aqui para o Porto Caraíva. Além disso, para o cliente, o valor que ele financia, ele não atualiza em INCC, ele congela e ele vai pagando ali encargos de obra durante o período de obra. Isso é um pouco sobre a modalidade do financiamento aqui desse empreendimento específico. Hoje a gente está entregando essas unidades, das 68, a gente está, hoje é dia, né, 9 de setembro, e a gente está com 6 unidades em estoque. A gente vendeu uma esse final de semana e agora chegou um período que assim, muda um pouco o jogo, tipo, aumenta, a gente tem um pico de procura porque as pessoas que querem mudar para uma casa pronta passam a vir visitar. E a gente inclusive teve que reajustar parte da tabela para equilibrar um pouco do excesso de custo de obra. Todo mundo tem sofrido com isso, né? O estouro do custo de obra. Primeiro a gente teve uma alta no preço do material durante o período de pandemia e agora está uma alta muito grande no preço da mão de obra. E aí para isso a gente pegou agora e acabou de fazer um ajuste da tabela em cima desse estoque remanescente. Porque olhando da perspectiva da construtora, quando ela vende nessa modalidade do apoio à produção, o desafio dela é justamente esse. Como o cliente que compra, ele financia e aquele saldo fica congelado, a gente não ajusta ele a INCC, a gente tem que ir ajustando sempre no estoque, no remanescente. Então a gente pensa, esse tipo de produto ele não tem que ter uma venda rápida. Você tem que ir vendendo de forma bem tranquila, 100% vendido aqui é um risco muito grande. Porque se você vende 100% na largada e todos os clientes financiam e você não ajusta em nada, o seu produto você vai demorar 2, 3 anos para construir e no final a sua construção vai custar muito mais do que você tinha previsto lá na frente e você não está reajustando a sua carteira. Então é um risco. Então essas são peculiaridades dessa modalidade de produto. O ideal é você ir vendendo de forma mais tranquila e ir ajustando sempre o seu estoque de forma a equilibrar o preço médio do seu produto. Para nós foi um aprendizado, porque a gente tinha acabado de vir de um produto que a gente fez uma modalidade, o plano empresário consultor, né, que é uma modalidade tradicional e que o cliente não financia durante o período de obras, que a gente pega, vende para ele, ele paga 30% para a construtora até as chaves e todo o saldo é corrigido no INCC. E nesse caso, você vender muito, a sua carteira vai estar sendo ajustada, o que é um ponto positivo, então você vai ter a correção do INCC e também existe, de certa forma, um índice relativamente alto de distrato. Então toda vez que você tem um distrato, você repõe carteira, você repõe o ticket do seu produto. Então, sempre no desenvolvimento de um produto imobiliário, a gente tem que pensar muito bem a estratégia por trás, começando, né, pelo produto, lógico, mas também passando pela modalidade de financiamento que a gente vai pegar. Vocês acompanharam os segredos por trás do desenvolvimento de um produto imobiliário, que é o Porto Caraíva Residencial. Agora estamos na fase de entrega. Mas o mais importante é que se você quiser saber mais sobre desenvolvimento imobiliário, entender sobre esse universo e se tornar um incorporador, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Até mais e até a próxima.